Olá pessoal, tudo bem aí? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, desenhando bastante, né? Que é fundamental vocês estarem praticando constantemente para poder estar melhorando o traço, né? Então agora a gente vai falar um pouco, vai ser bem rápido esse vídeo aqui sobre sombras e depois eu vou tentar fazer alguns vídeos ali para demonstrar o processo prático, né? Eu vou sombrear algumas coisas e mostrar algumas coisas que eu também já fiz. Tá bom então, pessoal? Vamos lá. Vamos ver nesse primeiro momento a gente vai trabalhar só com os marcadores e depois esse mesmo conceito ele vai pro Photoshop, tá bom? Então é importante a gente entender bem esse conceito básico para depois praticar com o marcador e isso fica entendido já e depois quando for para o Photoshop vai ser apenas conhecer as ferramentas do Photoshop e o conceito de luz e sombra já está entendido, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre as sombras, né? Luz e sombra. Então a maneira da gente poder recriar a terceira dimensão num desenho bidimensional é a representação do volume. Então a gente tem que representar esse volume dos corpos com as sombras e isso vai dar a sensação de profundidade dos objetos, tá bom? Então a gente só vai conseguir representar a terceira dimensão quando a gente trabalhar a luz e a sombra, né? É importante a gente sempre observar as áreas mais escuras e mais claras e depois a gente vai distribuindo os tons. Então eu percebo da onde que está vindo a luz, aonde que eu vou ter uma sombra mais escura e aí eu vou trabalhando a transição desses tons, tá certo? A gente deve observar também alguns detalhes em relação às sombras. São as sombras próprias do objeto, né? As sombras projetadas, que elas provavelmente estão numa superfície, né? Os brilhos e os reflexos, tá certo? Então, as sombras próprias, sombras projetadas, brilhos e reflexos. Ao projetar as sombras, é importante a gente sempre considerar a orientação a partir de um ponto de luz. No nosso caso aqui do sketch, a gente não vai estar trabalhando um fotorrealismo com os marcadores, né? A gente vai trabalhar essa representação de luz e sombra. Então a gente vai sempre trabalhar com um ponto de luz apenas, né? E nessa estética do sketch, do design industrial, a sombra normalmente ela está projetada para o lado ou para trás, né? Dificilmente ela vai estar para frente. Então a luz vai estar no ponto lateral. A gente vai ter uma face mais escura, uma face média e uma face mais clara, tá bom? Eu vou mostrar isso mais adiante. Eu acho que eu já comentei também um pouco com as achuras, né? Tá bom? Vamos lá. Eu gosto bastante dessa imagem aqui porque fica muito claro, né? A fotografia, a luz vindo aqui do lado, a parte mais clara e a parte mais escura. E aí a variação desse tom é onde a gente consegue perceber o volume do objeto, né? A gente não enxerga linhas do desenho, né? A gente enxerga essa diferença de tons de claro e escuro e isso vai dar essa sensação de volume, né? Aqui também a gente tem as sombras projetadas, né? Tá vendo? À medida que a sombra vai se afastando do objeto, ela vai ficando mais clara, mais esmaecida, né? Mais próxima do objeto, ela está mais escura. Tá bom? Um detalhe importante aqui na fotografia que a gente consegue perceber é que aqui na parte de cima as sombras são mais escuras do que na parte de baixo do objeto, né? Por quê? Porque existe uma luz que reflete nesse chão e bate aqui. E aí esse tom ele fica um pouco mais claro do que esse tom aqui, tá vendo?
Isso é uma fotografia, né? Então é assim como que a luz se comporta. E é mais ou menos esse tipo de representação que a gente vai estar trabalhando no sketch de produto. Aqui novamente ó, uma fotografia e aqui está essa representação. Então esse é o conceito básico que vocês têm que entender. Esse daqui é a sombra do objeto. Então a gente tem as sombras próprias, né? Então eu tenho uma sombra mais escura, eu tenho uma sombra média e aqui eu poderia ter uma sombra clara ou eu tenho completamente a luz, tá certo? Provavelmente a luz está vindo aqui do lado, ó. Aqui um pouco mais nesse sentido aqui, né? Ó, alinhado com esse ponto para cá. Então a luz vem do alto, essa superfície está mais clara, essa tem uma sombra média e essa tem uma sombra escura. A sombra está sendo projetada para trás e para o lado, né? Aqui eu tenho esse reflexo, tá vendo aqui, ó? Que é a luz vem, rebate rebate no chão e volta aqui, ó, trabalhando um tom um pouco mais claro. Então esse é o reflexo, né? Esse brilho mais branco aqui ó, na fotografia, se vocês olharem aqui ó, nesse cubo azul, esse brilho mais branco é o highlight, que é o brilho, né? É aquela luz que estoura. Ela só vai fazer esse brilho aonde tem o raio. Quando eu tiver raio, eu vou ter o brilho, tá certo? Esse brilho mais estourado, né? Tá bom? Aqui eu tenho já um cilindro, né? Eu tenho a representação de um cilindro e é dessa maneira que a gente sempre vai estar representando o cilindro. Uma área ó, de highlight, de brilho, eu tenho uma área de sombra e eu tenho essa variação desse tom, tá vendo? Então, é dessa maneira que a gente representa o cilindro. Um brilho, eu deixo o branco do papel, eu trabalho uma parte mais escura indo para o claro e uma parte mais escura indo para o claro, né? Posso fazer essa brincadeira aqui, desse tom, mas é normalmente isso, né? Do escuro para o claro, do escuro para o claro. Isso a gente vai representar o volume do cilindro, né? Aqui na parte superior, ó, eu tenho essa diferença de tons aqui, ó, é justamente para a gente compreender essa superfície, né? E quando a gente trabalha com marcador, a gente não... dificilmente, né, por ser um material caro e ele ser caro, né, a gente trabalha com esse estilo mais de não fechando toda a superfície do objeto, né? A gente explora o branco do papel. Então, aqui eu quero mostrar um exemplo para vocês. Eu tenho uma vista ortogonal, eu tenho a vista lateral, vista frontal, vista superior. E com a representação de luz e sombra, a gente consegue perceber o volume, né? Então ó, dá para ver bem a luz vindo daqui. Eu tenho uma sombra, o brilho do objeto e a sombra nas partes mais escuras, né? Aqui a luz está vindo desse lado, ó. Essa parte tem o brilho e essa parte tem a sombra. Então, provavelmente um objeto mais cilíndrico, né? Aqui também, né? Tá vendo? Então, a gente consegue representar o volume mesmo numa vista sem perspectiva, né? Aqui está numa vista ortogonal. Outra percepção que a sombra traz para a gente é essa estabilidade, né? Tá vendo que nessa primeira imagem aqui de cima eu não tenho uma sombra projetada, né? Então o objeto dá essa sensação de estar flutuando, né? O que a gente pode
está trabalhando também é essa sombra projetada. Então, eu percebo que o objeto está a uma distância da superfície, né? Isso, para a gente poder compreender a imagem, é bastante interessante. E nesse caso aqui ela fica um pouco mais realista, né? Onde o objeto ele está junto ao chão e eu tenho a sombra projetada, né? Aqui eu tenho ela flutuando. É normal esse tipo de representação, pessoal. Não é nada de errado, né? Na nossa estética do desenho industrial, mas a gente também pode usar esse outro tipo de sombra aqui, tá certo? Então, os marcadores, né? Então, existem diversas marcas de marcadores. Os melhores, eles são à base de benzina, né? Eles te dão um preenchimento uniforme quando bem trabalhado. E a gente vai trabalhar, eu vou pedir para vocês comprarem, né? Não compre o Magic Color, né, pessoal? Porque não vai dar uma boa qualidade para vocês. Eu sei que é caro o marcador, mas eu vou estar pedindo para vocês comprarem no mínimo 3 marcadores, né? Então, eu adquiri, deixa eu ver se vai mostrar aqui, ó. Eu adquiri essa marca aqui, ó, que a gente vai estar trabalhando com vocês. Está espelhado, né? É marker. É marker. Ela custou R$9, essa daqui, né? Então é importante vocês comprarem tons de cinza diferente, né? Eu não achei um tom, eu achei aqui, deixa eu ver se aparece aqui na câmera, dá pra ver, né? C6, C5 e C1, né? Era mais interessante se eu tivesse um 3 e um 5, mas eu não consegui, né? Eu consegui esse outro marcador aqui também da ProMarker, também, que é interessante, né? Esse daqui é um 3, não sei se vai dar pra ver, é um 3. Aí eu já consigo um pouco mais de facilidade para trabalhar as sombras, né? Uma sombra mais clara e uma sombra mais escura, tá certo? E aí eu vou pedir para vocês comprarem, ó, uma cor mais quente, assim, pode ser um laranja, um verde, tá certo? Pode ser dessa outra marca aqui, não tem problema, né? E o marcador preto para fazer as sombras, vocês podem pegar qualquer um pincel atômico, até pode ser um Magic Color, o preto, né? Então não tem problema, né? E só para a gente poder entender aqui um pouquinho os marcadores, esse significado, eles têm a família C, que é o Cool Gray, são os cinzas frios e tons mais azulados. Tem o N, vem do inglês neutral, né? São cinzas neutros. O T é o toner, que significa, ele fica entre o cinza neutro e o cinza quente. E tem o W, que é o warm, que é o quente, né? Eles têm uns tons mais amarelados. Então, se vocês forem comprar, tentem comprar, por exemplo, da mesma família. Ah, vou comprar só do W, vou comprar só do T, só do N, né? E isso vai ficar melhor. Então, tenta comprar sempre um 3, um 5, ou um 2 e desculpa, um 3 e um 6, um 2 e um 5, né? 1 e 3, assim, não compra o número 1 mais claro e o mais escuro, 9, por exemplo, né? Então vai dar um resultado difícil de trabalhar com esses marcadores muito extremos, assim. Esse meio tom vocês não vão conseguir, né? Tá certo? E se vocês trabalharem com esses tons mais claros, assim, o 2 e o 5, a gente consegue passar mais de uma vez o marcador e aí ele fica um pouco mais escuro. Então aqui é só para ilustrar um pouquinho, né, como que eles ficam. O cool ele fica mais azulado e o warm ele fica um tom mais amarelado, né. Aqui na imagem não dá para ver muito bem, né, mas é mais ou menos
essa diferenciação, tá bom? Tem Copic, tem Prismacolor, tem várias marcas, né? Eu sei que é caro, mas precisa pelo menos comprar esses aqui assim, ó, eles já dão um resultado interessante. Ele borra um pouquinho, mas fica legal. Bem melhor do que o Magic Color, pessoal. Não compre Magic Color, só o preto lá. Então, a gente falou das sombras próprias dos objetos, né? A face escura, a face média, a face clara, e as sombras projetadas, né? Eu posso ter uma luz mais direcional, aonde eu tenho a sombra bem marcada, tá vendo? Né? Eu tenho a sombra bem marcada, então a luz está vindo bem direcional, ó. É uma opção de luz para poder trabalhar, tá bom? E eu tenho a sombra mais inclinada, direcional, assim, de lado, né? Aqui está representando a luz solar. E tá vendo que a luz está vindo do lado direito e a sombra está sendo projetada no lado esquerdo, né? As arestas, elas vão ser as limitantes das sombras, né? Vão desenhar as sombras. Nessa imagem aqui fica muito mais fácil de compreender isso que eu estou falando, ó. Então, a luz, ela está num ponto mais alto, onde a gente traça uma linha, ó, batendo nessa aresta, que seria a aresta mais de fora, né? Ó, tá vendo aqui, ó, as arestas mais de fora, esse vértice aqui, nas arestas de fora, nesse vértice do canto, ó, a linha vem e passa aqui, ó, como limitante dessa sombra. Eu desço a linha até o plano do chão, tá vendo aqui, ó, é o plano do chão, como se fosse o chão do meu objeto, e eu traço também, ó, a linha, ó, uma linha perpendicular aqui, ó. Eu traço uma linha também passando pelo mesmo vértice. Tá vendo que eu vou coincidir esses dois vértices aqui, ó, da mesma aresta, né? Ó, ela vem, coincide aqui, essa daqui vai vir, ó, acompanha o mouse aqui, ó, como se eu estivesse traçando, ó. Ele vai passar por esse ponto que vai ter essa intersecção aqui. A mesma coisa eu faço do lado de lá, ó, a aresta mais de fora, a aresta do meio e a aresta mais de fora. A aresta do meio, ela vai ser essa daqui, ó. Tá vendo que a linha, os pontos aqui, ó, o traço vem dos pontos, ó. Ela vai coincidir com essa daqui, ó. Essa daqui vai coincidir com essa daqui. A de trás vai ser, ó, vou ter uma linha passando pela aresta pelo vértice de baixo e depois o vértice de cima, a linha vindo de cima, ó. Perceberam como que é simples, assim, não é nada complexo, né? Mas o que a gente tem aqui? A gente tem uma representação fiel da sombra projetada, né? Então, se vocês quiserem trabalhar com bastante precisão, né, é dessa maneira que a gente faz. Se ela estiver aqui nesse ponto, a sombra vai ficar mais projetada. Se a luz estiver mais para cima, a sombra vai ficar mais próxima do objeto, tá bom? Aqui eu gosto bastante dessa imagem porque ele mostra o passo a passo com a pintura com marcador, né? E eu tenho aqui, ó, vocês percebem que a gente não fecha toda a superfície, né? Eu deixo esse traçado assim, ó, do marcador mesmo, né? Essa é a estética do marcador. Tá vendo, pessoal? Então, normalmente o primeiro erro que o pessoal comete é fechar toda a superfície, assim. Não precisa fechar toda a superfície, tá bom? Só se vocês querem fazer um background aqui, um fundo, né? Então, fica essa opção também. Mas o normal é trabalhar assim, ó, uma superfície mais, explorando mais o branco do papel, não fechando toda a superfície, tá bom?
Ficou claro isso? Dá para perceber aqui pela imagem, né? Olha só. Eu não fecho toda a superfície com o marcador. Vocês vão errar nesse primeiro momento, mas lembre-se, não fecha toda a superfície. Aqui eu trago uns exemplos que mostram bem esse estudo, né, de luz e sombra, que é o que eu quero que vocês realmente façam com os produtos de vocês. Vocês vão pegar os produtos e vocês vão começar a pintar os produtos de vocês. Eu tenho a luz vindo e eu tenho a sombra. É como se eu tivesse, ó, um cilindro. Aí eu começo a entender o cilindro. Aqui eu também tenho um cilindro, tá vendo? Ó, uma parte que brilha. Aqui eu tenho a sombra desse objeto aqui, ó. Aqui eu tenho o brilho e eu tenho o comportamento do cilindro, né? Tá vendo que é esse tipo de exercício que eu quero que vocês façam com os produtos de vocês. Trabalhem com os cinzas, né? Ó, a cor é para um detalhe. Eu quero que vocês desenhem o volume do objeto com os tons de cinza, né? Aqui tá legal, ó. Então a luz tá vindo desse ponto aqui, ó, do ponto da direita, ele vem, tá vendo? Porque aqui eu tenho mais sombra, ó. Aqui eu tenho uma claridade. Aqui um detalhe para baixo, ele vai ter esse espaço, ele tem essa área de sombra. Esse lado aqui, ó, ele vai ter o brilho. A luz está vindo direto aqui, ó. Pum, tá brilhando aqui. E aí aqui essa parte eu tenho a sombra mais escura, né? Bem legal essa representação, né? O reflexo aqui, ó. Reflexo, trabalho com preto, branco. Fica interessante, né? As linhas guias, tá vendo, pessoal? Ó, o detalhe das linhas guias aqui, como a gente percebe a superfície, né? Fica legal. Aqui tem um exemplo bem interessante, ó. Trabalhando, ó, uma superfície mais escura, uma média e uma clara aqui, né? Olha só, dá para perceber bem o volume desse objeto. Vamos prestar atenção nesse cinza aqui, ó. A luz está vindo daqui, eu tenho, ó, toda essa superfície mais clara, ó, o branco do papel aqui, essa superfície média e essa superfície aqui, ó, mais escura, tá vendo? Muito legal essa representação aqui, né? Aqui eu tenho do cilindro, ó, aqui ele já está trabalhando um render com reflexo, né, como se fosse uma pintura metálica, a gente já consegue perceber, né? Mas eu tenho várias vezes o marcador aqui mais escuro, eu posso ter passado um cinza aqui e depois eu jogo a cor vermelha por cima. Eu vou ter esse efeito aqui. E aí eu deixo o branco, ó, que é quando a luz estoura, assim, tá estourando, né? Aí eu tenho esse branco aqui, que é como se fosse uma pintura mais metálica, né? Muito legal essa pranchinha aqui, né? Aqui também, ó, eu trago para vocês perceberem, depois vocês vão pintar a torneira e ela vai se comportar alguma coisa nesse sentido, ó. Eu tenho o brilho, eu tenho o volume, eu vou desenhar essa tridimensionalidade por essa variação da luz, né? Do brilho para o escuro, do claro para o escuro. Aqui também, né? Ó, eu posso jogar. Normalmente a gente passa todos os cinzas, identifica todas as áreas de cinza e depois vai jogando as cores, né, por cima. Eu trago essa daqui, né? Ela é um render que já tem um pouco mais de realismo, assim, mas dá pra ver bem aqui, ó, que eu gosto de mostrar essa imagem aqui por conta desses brilhos, ó, que é feito com essas canetas aqui, ó, que são corretivas, né, ó, com gel. Elas são bem boas para fazer aqueles brilhos, né? Essa daqui também, ó, que é esses corretivos, né? Então é uma caneta corretiva. O branco realmente fica branco, né? A gente consegue cobrir a cor que foi pintada, né? Tem essa daqui também, ó,
que ela não preenche tanto, mas fica interessante, né? Essa daqui é a que melhor dá resultado para esse tipo de branco, né? Então, se vocês quiserem comprar, vai ser bem interessante também. Não sei quanto que é isso daqui. Tá bom então, pessoal? Então, a gente finaliza essa parte de luz e sombra aqui, e aí tem os outros vídeos de prática, tá bom? Valeu então, abraço, tchau.